Tá gravando. Não tá transmitindo pra lugar nenhum. Vai ser ótimo. Só tá gravando. Está gravando? Tá. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, nós vamos iniciar hoje, quem sabe, né, uma série de palestras, né, para a gente poder aprofundar alguns temas. E a proposta de hoje é mostrar a vocês a diferença entre a teologia ortodoxa e a teologia em geral, e ao mesmo tempo a diferença entre o pensamento trinitário e o pensamento binário. É isso que nós vamos fazer hoje, ver a diferença. Por quê? Porque existe hoje uma confusão em termos do conhecimento, né? Então existe a crença de que o conhecimento é superior à teologia. Então é isso que nós vamos ver, se é vero ou não, né? Então nós vamos estudar um pouco a origem da teologia ortodoxa, situar um pouco o conhecimento científico, que é o grande paradigma, né? Nós estamos mergulhados no pensamento científico, querendo ou não. Estejamos na igreja ou não, o pensamento científico, ele permeia toda a nossa cultura, principalmente aqui no Ocidente. O Ocidente, onde nós vivemos, ele é baseado em várias fontes. A primeira delas é o pensamento grego, filosofia. Outro, o pensamento cristão judaico, certo? Né? Que é o aspecto moral, né? O 10 mandamentos, a ética cristã, permeia a nossa cultura. E o terceiro elemento é o pensamento científico. Esses três elementos, né, fundamentam a maneira de pensar que nós temos na sociedade. Mas, quando nós estudamos um pouco a teologia ortodoxa, verificamos que as fontes do nosso pensamento foram contaminadas, né? E é isso que eu vou tentar mostrar a vocês, mostrar de fato onde e como se deu esse desvio, né? E basicamente nós vamos perceber que existem duas formas de pensar: o pensamento trinitário e o pensamento binário. Ok? Vocês já sabiam disso ou não? Deixa eu ter falado alguma coisa em alguma conversa. Ouviu falar? Ouvi falar assim. Não? Você? Escutei o senhor falando, né? Mas não conheço nada profundo. E você? Escutei com o senhor, na semana passada. Bom, então veja, vamos falar um pouquinho sobre um contexto histórico. Eu esqueci de trazer um livro sobre filosofia medieval, que ele fala exatamente um pouco sobre este contexto. Veja, a história do Império Bizantino. O Império Bizantino, ele começa justamente na queda do Império Romano do Ocidente, 1473, por aí. No Império do Ocidente ou do Oriente? Hein? No Oriente ou do Ocidente, que foi em 1400. Você não viu o que eu disse, não? A queda do Império Romano do Ocidente. A queda de Roma. Roma. Então não foi em 1453. Foi em 476. Então, pronto, né? Um detalhe histórico, mas é nesse momento que Constantino decide trasladar
a sede do império para onde? Bizâncio. Bizâncio. Então há uma mudança, não é, no império, e então podemos dizer que o Império Bizantino ele cobre um período de 476 até 1453, que é a queda de Constantinopla. Reparem, 1000 anos. 1000 anos de Império Cristão. Império Cristão. Então, o que acontece? Acontece que a história, a própria história da filosofia e a história da teologia ignoram este fato. Não se fala. Os protestantes nunca ouviram falar. É vero? Verdade. Nunca. É ignorado. O Ocidente católico romano, ele também pula esse período. Vem dos padres da igreja, Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Depois só isso aí. Então, esse período é pulado. Por sua vez, a filosofia, não é, que estuda a história das ideias, ou propriamente a história da filosofia, também dá um pulo, ignorando o pensamento patrístico grego. Então há um grande furo. Só para vocês terem ideia, este livro é Mário Curtis Giordani, um historiador. Este livro é Vozes, e nos fala sobre o legado do Império Bizantino para a história, para a cultura, etc, etc, etc. Então, existe um outro dado também muito importante. Quando se fala Idade Média, se fala período das trevas. Olha, a Idade Média foi um período muito rico, porque se cruzam várias fontes. Por exemplo, a filosofia islâmica, que nesse período foi muito rica. Antes dela, o Oriente Cristão. O pensamento judaico também está muito forte nesse período. Então, na verdade, quando se fala Idade Média, se fala um pouco sobre Idade Média no Ocidente, ignorando o outro lado. Só para vocês terem uma ideia, o legado do Império Bizantino para a modernidade, ou para a civilização europeia, é enorme. E é ignorado. Só para dar um exemplo, quando se fala sobre a origem da universidade, se fala muito na Universidade de Bolonha, né? 1400 e não sei quanto, tal, Idade Média. Ora, no século IV, Bizâncio já tinha um núcleo de universidade. Eu não sabia. Não sabia. Já havia no Líbano, em Bizâncio, em Alexandria, já havia, claro que não é me desculpe, um modelo, mosteiros, não é um modelo universitário tal como nós temos hoje, que isso é uma evolução histórica. Mas a universidade, né, na sua proposta, ela começou em Bizâncio. Então, para vocês terem uma ideia, como se ignora isso? As áreas que Bizâncio influenciou, história política, porque 1000 anos de império exigiu uma habilidade política de sobrevivência muito grande. Instituições político-administrativas, a diplomacia, forças armadas, finanças e economia, família e educação,
estrutura social, vida urbana, literatura, filosofia, direito e justiça, artes, ciências, igreja, e o legado então é muito grande, 284, deixa eu ver aqui, 284. Terminado o relato dos principais aspectos da soberba história do Império Bizantino, impõe-se a conclusão de que o conhecimento dessa história é indispensável para a perfeita compreensão da evolução da história da civilização ocidental. Bizâncio ocupa um lugar proeminente na história universal. Em Constantinopla encontramos a chave que nos abre uma vasta perspectiva para o aprofundamento e estudo da vida cultural dos diferentes povos da Europa Ocidental. A portentosa influência civilizadora do mundo bizantino. Claro está que não será possível abordar todos os aspectos desse legado, mas uma visão geral, né? Religião, arte, literatura, filosofia, direito e ciência. O que Roma foi na Idade Média para o mundo ocidental e germânico, Bizâncio foi para o mundo grego, eslavo e oriental. Bizâncio e os árabes. Os árabes introduziram Aristóteles na Europa, né? E os árabes pegaram de onde? Bizâncio. Então, o Renascimento, que foi aquela busca das origens, né? Se deveu a essa influência bizantina. Porque eles preservaram a antiguidade grega. Né? O Ocidente redescobriu depois. Então são dois movimentos diferentes. Então, Em que pese, né, padre? hein? Em que pese essa redescoberta foi mal utilizada. Aí a questão não era sacra, a questão era humanista, né? Aí você vai ver aqui Bizâncio e o Renascimento. Aí você vai ver como é que foi levado. Bom, isso só para começar a situar um pouco. Então, o que é mais importante, eu acho que é exatamente o pensamento teológico, que é o nosso foco. Por quê? Porque o pensamento teológico que vem de Bizâncio é diferente do pensamento teológico, embora tenha alguns paralelos com a tradição latina. Mas só para dar um exemplo, Santo Agostinho, que é o grande padre da Igreja Latina, não lia o grego. Então perdeu aquela base básica dos padres, São Gregório de Nisa, São Gregório de Nacianço, São Basílio, São João Crisóstomo, Orígenes, escreviam em grego. Toda a formulação da teologia trinitária é grega. Portanto, há uma diferença entre a teologia, a patrística grega e a patrística latina, embora há muitas convergências também, diga-se de passagem. Né? Havia, antes da ruptura, convergências entre o pensamento grego e o pensamento latino. A igreja era una. Não é? Não vamos pensar que sempre houve uma distância. Não, havia uma convergência. Só que essa diferença começaram a afastar as duas visões de igreja. Isso é um outro capítulo. Tá bom? Então, o que caracteriza o pensamento ortodoxo, o que eu chamo de trinitário? Essa é a chave que vai abrir toda esta conversa.
E para isso nós vamos começar a falar sobre o que é o pensamento binário e o pensamento trinitário. Porque isso não é uma discussão teórica, embora nós podemos trazer os elementos, né? E eu tenho conversado muito, não é, sobre o modo de pensar trinitário. Então vamos começar lembrando que eu sempre estou falando do paraíso, não é? Por quê? Porque lá está a origem dos nossos problemas. O que aconteceu no paraíso? Deus colocou Adão e Eva no paraíso. Veja, eles não nasceram no paraíso, eles foram colocados no paraíso. E o paraíso era um estado espiritual de aprendizagem. O Senhor disse que Adão ia cultivar e cuidar o paraíso. Então era um lugar de desenvolvimento. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Aí as pessoas pensam que o homem já era semelhante a Deus, não era. O homem é imagem de Deus, porque Deus criou o homem à imagem de Jesus Cristo, que o modelo do homem já estava antes da criação. Cristo é Deus e homem. Então, este homem é criado em base a este modelo. Cristo, Deus e homem. Ora, aquilo que é Deus é incriado. Mas o homem é criado. Então nós temos dois processos aí, o criado e o incriado juntos, é um mistério. Então, se o homem foi feito como Deus, e Deus se fez homem, para o homem se fazer como Deus. Nós somos convidados por Deus para ser como Ele. Então, a semelhança vai ser adquirida. Ele estava no paraíso para desenvolver, cultivar e cuidar o paraíso, era cultivar as possibilidades espirituais que ele tinha para ser semelhante a Deus. Então, o homem do paraíso ainda é imaturo, ainda é imperfeito, ele está aí para crescer. Então, quando Deus criou o homem, a serpente, não é, ficou com ciúme. Pablo, o senhor permite? O senhor falou imperfeito. Sim, porque o homem era potencialidade. Imperfeito sem pecado. Exatamente, porque o homem estava destinado a ser como Deus. Então o que acontece? Como o homem não é Deus, havia o risco. Possibilidade do erro. Por quê? Do pecado. Porque Deus arriscou, dando liberdade ao homem. Esse é o nosso problema. É difícil de entender, mas é que Deus deu a liberdade porque ele não poderia ser como Deus se fosse um escravo. Por quê? Porque Deus é livre. Quem obrigou Deus a fazer você? Ninguém. Absolutamente livre para criar o homem por sua própria vontade. Não houve necessidade, olha, eu estou precisando do Antônio porque vou precisar de um favor, está um serviço para fazer, para limpar, não sei o quê. Aí vou criar o homem. Não se tem necessidade nenhuma do homem criar a Deus. Deus poderia viver sem um homem, como vive. E como dizem os espanhóis, não passa nada. Mas Deus criou o homem para o homem partilhar a vida de Deus. Por isso que ele tinha que aprender a ser como Deus. Como é que ele foi criado já é igual a Deus? Não pode, a semelhança, há um engano aí, a semelhança era um processo, e aí a serpente
que é o Lúcifer, que era o mais perfeito, ou seja, mais perfeito no sentido da criação, o que estava mais próximo a Deus, era portador da luz. Diz, como é que tu vais encarnar no homem que foi a última coisa que tu fez e ele vai te trair? Por quê? Porque o Lúcifer tinha discernimento, enxergava, mas acontece que Lúcifer é criatura. Ele não podia saber todo o plano de Deus, não é? Ele enxergou algum aspecto de Deus. Posso? Lá vem, diga. Eu tô perguntando. Venha, venha. Olha só, como é que um ser angelical, um querubim, portador da luz, Sim. de onde surgiu esse sentimento? Não, isso aí. Não, concordo. Mas você está próximo a Deus. Mas veja, é porque. Eu fui mordido por que bichinho? Mas aí é que está. Primeiro, é fato. Sim, é fato. Aconteceu. Se aconteceu, nós temos que entender por onde que pode ter acontecido. É que ele ficou orgulhoso de que ele era a coisa mais linda. E que o outro não merecia. Porque, olha, é a última coisa que Deus fez foi o homem. Como que Cristo... Porque o Senhor disse, olha, eu vou encarnar no homem. Ah, mas como é que pode? Não pode. Aí eles se meteram a dar palpite, a interferir e tal. Então, ele se revoltou, porque isso é contado nas entrelinhas. Né? No Isaías está o Lúcifer que caiu porque estava no lugar mais alto, né? Então ele arrastou uma parte. Né? Até hoje eu perguntei ao bispo Gabriel, digo, por que ele não destrói o diabo? Ele disse, porque é criatura de Deus e Deus não destrói sua criatura. E aí entra o pensamento trinitário, porque para nós a lógica é sim, não. O terceiro elemento é o elemento que só Deus conhece e que é uma terceira possibilidade a esse dilema que nós humanamente nunca vamos resolver. É a síntese. É o paradoxo. Exatamente. Duas verdades por que não? aparentemente verdadeiras que se conciliam perfeitamente na mente de Deus. Quer dizer, por que não? O terceiro, ele sintetiza o bem e o mal. Então o homem não tinha o terceiro. Então Deus disse para ele, disse, olha, não comerá do fruto da árvore, do bem e do mal, da ciência do conhecimento, do bem e do mal. Ou seja, Deus disse para ele, olha, tu não comerás desse fruto porque tu não podes lidar com o pensamento binário. Veja, nós estamos sempre entre o sim e o não. Eu vou escolher entre Rafael ou Antônio. Então, ou. Então, o pensamento binário, ele não sabe lidar com o bem, não sabe lidar com o mal. Porque ele lida com os termos em função de oposição. Por isso é armadilha. Você não sai nunca. A gente vai ficar aqui a eternidade toda discutindo por que Deus fez o homem, por que Deus permitiu o mal, por que Deus, sendo bom, permite que isso aconteça. Isso aí não tem solução. Mas essa é a principal pergunta que me fazem. A questão da teodiceia, a questão do sofrimento. Como coadunar isso com a perspectiva de graça de Deus? Eu já fiz em outros termos essa pergunta ao senhor. Como o cristão lidar com isso? O cristão. Veja. Estou falando do cara que não quer nada com Cristo. Veja, E peço desculpa se eu estiver mudando o assunto. Veja, aí nós temos toda as consequências dizendo assim, olha, o mal e o sofrimento são consequências do pecado. Mas essa criança não fez pecado nenhum, mas esse bandido aqui fez mal à criança e a criança não tem nada a ver. Por que Deus permite isso? Jamais você vai responder a essa questão. Porque o pensamento binário não vai permitir você encontrar nenhuma resposta satisfatória. Nenhuma.
né? Então, quando Deus vê, por exemplo, que nós estamos vivendo no pecado, né? E o pecado é a imperfeição, é o mal, é a ignorância, né? Deus nos oferece a perspectiva de que esse mal acabe. Então ele vem devolver ao homem a capacidade, né, de acabar com o mal. Veja, é muito simples verificar isso. Todos os santos se tornaram pessoas amorosas, pacíficas. Nenhum santo se tornou bandido, por exemplo. É o contrário, um bandido se tornou santo. Concorda? Sim. Então a graça vem para restaurar o homem. Metanoia, transformação. Então quando Cristo vem, então nós caímos no pecado, aí Deus desce, encarna, para dar ao homem a possibilidade de restaurar o projeto inicial do homem, feito imagem e semelhança de Deus. Hoje, por enquanto, nós somos caricatura de Deus. Todos nós. No físico, no moral, no espiritual, no científico, em termos de justiça, em termos de qualquer parâmetro, somos caricatura. Porque é imperfeito, é insuficiente. Então, só a graça que vai dar plenitude. E então os santos são as testemunhas da graça de que Deus restaura o homem a seu estado primordial. Isso é a santidade. A santidade é você discernir o plano de Deus, possuir o Espírito Santo de Deus, conhecer Cristo, que é o Deus encarnado, e fazer a vontade de Deus. Acabou o mal. Então, cabe a nós entendermos como funciona esse pensamento para nós colaborarmos com a nossa salvação. Esse que é o ponto. Porque enquanto nós estamos raciocinando e justificando o mal em nós estamos na armadilha, na dicotomia. Eu, como São Paulo disse, eu faço mal. Mal que eu não quero fazer, faço. Do bem que eu quero fazer, eu faço mal. O que não quero, faço. O que quero fazer, não faço. Ou seja, ele está mostrando a dicotomia. Olha, eu quero fazer o bem, mas faço o mal. O mal que não quero, faço. Então ele fica na briga entre o bem e o mal. É um binarismo total. O que vai salvar esse homem dentro dessa situação binária? É a Trindade. Quando ele escapa desse binarismo, é que ele se abre para a graça, que é o terceiro. Por isso que só fala Cristo é a salvação, porque não é só um chavão, não é uma questão puramente, Cristo vai me salvar. Vai me salvar como? Porque Cristo nos mostra, você é binário, Deus e homem. Mas o terceiro elemento é a síntese entre Deus e homem, que este aqui é que vai lhe salvar. Eita, caiu agora aqui. Espera aí, só um minuto. Deixa ele se recuperar agora. Caiu porque é como o senhor falou, o aspecto de sinergia, como consequência deste ato. Deus, em Cristo, repousa toda a plenitude. Ele é alfa, ele é ômega. Ele é 100% homem e 100% Deus. Exatamente. Então, quando nós juntamos essas duas coisas, gera um terceiro. Saímos da dicotomia, porque a gente está, eu sou Deus, eu sou homem. Eu sou homem, eu sou Deus. Não. Você é Deus homem, é uma outra coisa. É a síntese. Essa síntese que é o terceiro estado. E é aí que a graça opera. Aí a graça ajuda nesse terceiro momento. Ela que é
O que vai fazer é o Filho. E a igreja tem sido usada por Deus para dispensar os meios de graça. Exatamente. O sacramento. Isso, ela dá os meios. Então não é nada teórico, você tem que fazer isso. Porque a teoria é estar entre sim, não, não. É verdade, é especulação. Exatamente. É pura especulação. Aí fica a metafísica. Quando diz Cristo é a verdade, é porque essa discussão já não existe. Ele é. E quando você diz ele é porque ele é a síntese dessas duas realidades. Por isso que a Trindade e as duas naturezas de Cristo são os dois maiores problemas para o pensamento humano. Não existe outro. A teoria da relatividade e tal. Isso aí até crianças com QI resolvem. Mas vai lá resolver as duas naturezas e a Trindade? Resolve não. Resolve não. É outro paradigma, é outro modelo. Mas você queria falar, né? Não, que o senhor falou disso aí agora, eu lembrei de Santo Agostinho, que ele fala que a Trindade consiste no amante e no amor, no amante e no amado e no próprio amor, né? Que é o isso é Santo Agostinho? É. Olha, essa fórmula de Santo Agostinho tem uma base binária. De que forma poderia ser uma base binária? Porque ele Repete fala a fórmula, diga. Vamos ouvir o que ele diz. que a Trindade consiste entre o amante, o amado e o próprio amor, que seria o que liga o amante e o amado. Ele criou a base de uma teologia que disse assim, que o final era Pai e Filho, e o fruto do amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Eu já ouvi isso em algum lugar. Periódico. E a teologia diz que o Pai e o Filho, o Espírito Santo, é um terceiro, não é o fruto dos dois. É um terceiro. A Trindade, o Espírito Santo é o terceiro. É por isso que Agostinho, para a Igreja Ortodoxa, é chamado de bem-aventurado e não de santo. Porque na doutrina da Trindade ele deu margem ao que viria depois, na Reforma, o Calvinismo. É a questão da graça irresistível que ele interpretou de uma forma. Bom, né? e aí Monergismo. então a formulação trinitária de Agostinho é imperfeita. A igreja não dá muita bola, não. Onde é que entram as hipóstases aí na história? A expressão hipóstase. Veja, hipótese é uma. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de pensar a hipótese, mas a hipótese, do ponto de vista técnico, é aquilo que dá consubstancialidade ao ser. Ou seja, a sua realidade ontológica. Né? Então, o Pai é o que gera, o Filho é o gerado e o Espírito Santo é o espirrado. Vamos traduzir isso em termos assim, bem mais práticos, bem mais modesto. O Pai é o pensamento que se expressa na palavra através do ar do Espírito Santo. Repete. Por favor. Ainda bem que está gravando. Por favor, passa aí meu pix aí para... O Pai é o pensamento. O verbo é o que expressa a palavra do Pai. Mas para ele expressar a palavra do Pai, ele precisa do meio do Espírito Santo para se expressar. É perfeito. Eu vou me embora. Né? Aí você vê a Trindade. Ai, ninguém estava tão perto. Outra imagem também que é muito interessante é que a Trindade é o Sol, e o Sol tem luz, e essa luz se irradia.
aí nas energias assim criadas esse raio de luz que chega até aqui. Então é 3 em 1. Ainda São Patrício, que é o grande padre da Irlanda, ele tem um conceito muito interessante. Eu vou dar uma olhada que já me esqueci. Ele falava sobre o que era a Trindade. Em termos bem simples para as pessoas entenderem. É por isso que a Irlanda tem aquele trevo, né? Vem daí. Eu ainda vou procurar, porque é muita coisa. Então veja, estamos situando o problema trinitário. Então, Deus é Trindade. Quando disse a Adão, não comerás do fruto do bem e do mal, é porque Adão não estava preparado para lidar com o binário. Por quê? Porque o conhecimento é binário. E como é que entra o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus é sabedoria. Ou seja, lidar com o conhecimento. Que o homem não estava preparado. Percebe? E quando é que ele vai estar preparado? Ou quando ele estaria preparado? Quando ele se cresce, você vai ler, por exemplo, em São Lucas, disse, e a criança crescia em graça e estatura. Cristo. Cristo, ele nos mostrou, ele não se fez. Olha só o Cristinho aí, ó galera, presta atenção, estou aqui, ó, lindinho. Ele se fez homem, foi criança, foi alfabetizado, ensinado a ler, e foi crescendo, humanamente falando, já é uma imagem do crescimento espiritual. O problema é que as pessoas já querem ser lindinhos, sabe, e já sabem tudo. É um processo de crescimento espiritual. Se você lê quando Deus coloca Adão, disse que Adão foi encarregado de cultivar. Cultivar é tratar, né? É trabalhar, né? Não é ficar lá esperando que, né? Não é assim, não. Ainda bem que não está sendo filmado. Coisa horrorosa. Vocês não viram nada. Não, senhor. Não vimos. Padre, ao final de cada tarde, início de noite, o Gênesis relata que o próprio Deus vinha conversar com Adão. Isso também não representa esse conhecimento? Deus ensinando a Adão, Deus... Enfim, eu sei que eu estou exagerando, mas assim... Não. Olha, eu não canso de estudar o Gênesis. Vocês já notaram isso, não? Porque o livro de Gênesis é o livro mais importante do Antigo Testamento. Porque aí está toda a doutrina de quem é o homem, quem é Deus, a relação com Deus, a condição espiritual do homem, está tudo aí retratado. A questão do pecado, está tudo aí. Então, se você entende a queda, você vai entender a salvação. Porque tem gente que diz assim, ó, Cristo me salvou. Então, eu já tenho a carteirinha aqui, eu já estou com o ingresso, já vou entrar direto. Mas eu pensei assim durante muito tempo. Mas isso está errado. Por quê? Porque o protestantismo, por exemplo, falta-lhe a noção do trabalho espiritual da santificação. Processo de santificação. Santa Maria do Egito, que é a nossa santa prostituta, ficou quanto tempo no deserto? 41 anos, não foi? Anos. Porque Santo Antônio Grande, quanto tempo passou no deserto brigando diariamente? Na oração chegava, Antônio, você já rezou demais, vá-se embora, sai daqui, Satanás. Era todo dia. Em algum momento da Santa Liturgia que nós celebramos, Padre, existe uma resposta que, em algum momento, o senhor, como presbítero, o senhor fala: permita, Senhor, que passamos o final de nossas vidas na
paz e na penitência. E a igreja repete, concede, Senhor. É isso? O que é a penitência? Veja. A penitência não é um castigo, porque tem gente que, às vezes eu fico pensando, o que é que o povo vai pensar? Ficar na penitência, ficar no castigo, é ficar no milho? Sim e não. A penitência é a consciência da nossa condição pecadora. Salmo 50, 51. Deus quer um coração contrito e quebrantado. Diz que, o comentarista diz que quando o profeta Natan disse, que ele contou uma historinha, né, de que um rico tomou a ovelhinha do vizinho e tal, disse, o que achas que ele merece? Ele merece a morte. Disse, és tu que tomou a ovelha do outro. Aí ele cai de joelho e pede perdão. Diz que Deus, quando viu o rei de joelhos pedindo perdão, o perdoou na hora. E aí é tão profundo esse pedido de perdão que ele, inspirado pelo Espírito Santo, cria o Salmo 51. Coisa fantástica. O meu pecado está sempre diante de mim, ou seja, não tem jeito de eu vou esconder aqui, vou deixar por aí. Ele está olhando o seu pecado sempre. Essa consciência do pecado é a consciência que leva à santificação. Aí o estado de penitência, quer dizer, o cara não está mais iludido de que ele é a coisa mais linda do mundo. O santo é a pessoa mais humilde que tem, porque ele tem consciência do seu pecado. Não é porque ele é melhor do que os outros, não. É o contrário. A consciência do pecado leva ele a assumir a responsabilidade, não a culpa. Culpa é outra coisa, a culpa é o demônio. Mas a responsabilidade de eu fiz, cometi e declaro o meu pecado diante de Deus, porque o pecado é diante de Deus. Porque Deus é quem vê. Né? Inclusive no julgamento final, o seu anjo da guarda vai estar junto dizendo, com a listinha da feira, ele fez isto, porque ele é testemunha de tudo que você faz, de bem e de mal. Olha, se você não tem consciência do seu pecado, como é que você vai enfrentar o julgamento? Então é isso. Quando você olha seu pecado, você já está antecipando o seu julgamento final. Então é melhor reconhecer aqui do que lá. Eita, não sabia. Sabe aquela multa que a gente levou e você não sabia? E quando chegar lá, diz, está aqui a capivara. As multas que você tem, você não sabia e que você não pagou. Hein? Gostou? E se não tiver saldo no banco? Gostou? Então, na paz e na penitência significa que se você tem consciência do pecado, você vai encontrar a paz. É paradoxal. Por quê? Porque foge o pensamento binário. Ah, você errou, você ferrou. Essa é a lógica binária. Estou dizendo que esse cara acaba contigo. Dizendo. Mas o motivo. Veja, é paradoxal, porque isso é o pensamento trinitário. Como é que a consciência do pecado vai gerar paz e santificação? Foge do binário. Pecou, ferrou. Essa é a lógica diabólica. Pecou, ferrou. Pecou, não tem cura. Pecou, não tem salvação. E você acredita nisso? Quando diz assim, pequei, errei, me arrependi, Deus perdoou. Olha, a dinâmica é outra. Depois dessa, eu morro em paz. Olha o Evandro. É Rafael, acho que é Rafael. Misericórdia. Não deu pra ver. Entrou Quem? rápido. Quem é? Não deu pra ver. Ele entrou rápido. Quando eu olhei, ele já tinha. Você, olha, eu estou me dando conta disso agora. Daí quando. Ô, meu querido.
Daí, quando eu me confesso perante o representante de Cristo na terra. Não. Não. Você se não, confessa, não, você se confessa diante de Cristo com a testemunha. Ah, desculpe. É outra coisa. Desculpe. Certo. E aí o Senhor me absolve. Porque Ele me deu o poder de absorver. Mas voltemos a essa formulação, porque eu quero gravar isso que eu disse. Repita para mim o que é que eu disse. A consciência do pecado, ela nos leva a uma paz futura. e a fugir da dicotomia da culpa e condenação. Sim. O Senhor usou a expressão responsabilidade. Não, ele está sentado aí, senta aqui. Não, pode ficar aqui, eu fiquei em pé um pouquinho. Então senta aqui por O aqui. Senhor usou a palavra responsabilidade e não culpa. E o Senhor foi mais enfático ainda. O Senhor disse que se houve geração de culpa, isso é o demônio. Sim. Essa dinâmica vem só. Porque a dinâmica diabólica, ela é binária. Ele não lhe dá como escapar. Ele coloca você numa armadilha. Você pecou, não tem salvação. Você errou, você ferrou. O próprio Cristo diz: vim para os pecadores. Aí ele quebra essa lógica. Como diziam os fariseus, como é que você come com os pecadores e os publicanos? Aí ele disse: eu vim não para os bons, mas para os pecadores. Aí quebrou a lógica deles. A lógica farisaica, ela é binária. Por isso que o Senhor me fala em relação a uma coisa é a moralidade. Outra coisa é o moralismo. O moralismo é exatamente isso, essa perspectiva farisaica binária de pecado e culpa. Sim, e você já supõe que se ele errou, você diz que ele não tem escapatória, não. Isso é moralismo, você fala isso aí, porque ele só está vendo o exterior. Veja, quando Deus pede de cada um de nós o arrependimento, e Deus vai olhar o coração, não o exterior. Quando ele viu o publicano e o fariseu, ele viu o coração do fariseu, né, dizendo: oh, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse safado. Então ele se colocou num lugar muito alto e colocou a outro num lugar embaixo. E o outro disse: Senhor, eu sou pecador, não sou digno. Então Deus olhou o coração dele. Não é? Então quer dizer que o pecador é que se dá bem. Não é bem assim. O que se dá bem é o que reconhece o seu pecado. É diferente. Porque tem pecador que diz: eu não me arrependo não, eu faço de novo. Então, não é a condição de pecador que é o que... Não é? Então, sob essa perspectiva, Judas ainda poderia ser salvo se ele se arrependesse. Perfeitamente. Se ele chega e diz: Senhor, eu errei. Cristo sabe que ele errou. Qual vai ser a dificuldade dele dizer: então, Deus te abençoe? Mas ele não quis reconhecer. Ele se culpou, né? Veja, nesse momento, Pedro e Judas, os dois pecaram. Pedro, por soberbo, né? Não, Senhor, irei contigo. Eu não te negarei. E Cristo disse: me negarás 3 vezes. Ele disse: eu não, eu sou o bom. Quer dizer, humanamente ele se colocou, coitado, ele amava muito a Cristo. E ele achava que ele ia dar conta. Mas só que quando chegou a hora da prática, opa, ele amarelou. E o galo cantou e Cristo estava lá apanhando, e Cristo olhou para ele e Pedro viu e chorou amargamente. Amargamente. E aí então ele reconheceu sua falta.
o Judas, o que Judas fez? Foi devolver as moedas e os caras nem aceitaram as moedas. Não, esse dinheiro é dinheiro de sangue. Vai servir para fazer um cemitério dos estrangeiros. E aí, nesse momento, se ele se voltasse para Cristo, pedindo perdão, na hora Cristo aceitava. E aí, Cristo estava morrendo por ele também, por que não ia aceitar o perdão? Mas o pecado dele foi maior do que o perdão de Deus. Ele não escapou do binário. Entende? Então, é por isso que todo pensamento teológico ele é baseado numa dinâmica trinitária e não binária. Veja, a realidade é que a teologia moderna ela se transformou numa disciplina acadêmica. Os padres da igreja, eles eram versados na Bíblia, na liturgia, no jejum, na oração. Então, para eles a teologia era síntese. E qual é a proposta da teologia moderna? Fragmentar. É que você estuda a teologia em disciplinas. Virou uma matéria acadêmica. O padre Jairo fez mestrado aqui na Católica. E o orientador dele disse, olha, você não pode usar essas categorias, povo de Deus, porque não é adequado. E disse mais, aqui é antes universidade do que católica. Eu estava lá. Foi? Estava. Eu estava lá também. Eu só estava do lado, examinador. Estava lá falando sobre examinadora. Então, veja, eu conheci uma pessoa no Rio, lá na igreja do Rio, era uma senhora, e ela era católica, não? E aí ela disse, padre, aquele sotaque carioca, eu estudava lá, parece que era beneditino, não sei exatamente isso. Aí o professor diz assim, a Santíssima Trindade foi inventada no século IV. Eu sou assim, olha, já é agora. Não ria não, chore. Ela disse, ela falando, eu desse dia em diante, eu disse, não, isso aqui não é para mim não. Como é que um professor diz que a Trindade foi inventada no século IV? É um jumento. Me desculpem os irracionais jumentos, né? Porque teve um jumento da Bíblia que falou. Mas como é que um camarada tem essa capacidade? Isso é fruto de um paradigma, de um modelo racionalista de teologia que coloca uma armadilha que você fica sem saída. Unicista, né, ele? Né? Ele é unicista. É quê? Unicista, aqui não acredita na Trindade, mas sim em 3 manifestações. Veja, nós temos que aprender algumas coisas, né? A primeira delas é que Cristo, na sua missão, ele vem revelar a Trindade. Foi Cristo que revelou a Trindade. No batismo de Cristo ali a gente Se vê a você manifestação. não entendeu isso, é o primeiro a falar do Pai. Qual é o judeu que fala de Pai? Bom, padre, O Senhor, Javé e tal, não tem Pai, não. a Trindade ela é manifestada, fica explícita ali no batismo de Cristo, na teofania. Né? Sim, se manifesta. Agora, Antes ele está escondido, né? Mostra, mas de forma... Agora, mais do que na teofania, são as próprias palavras de Cristo. Ele vem falar do Pai. E fala do Espírito Santo. E mais, se você olha o livro de Gênesis, leia aí, no capítulo 1. Vamos ver aqui.
Vamos ler junto. Isso aqui é surpreendente. Veja, capítulo 1 de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. No princípio, criou, vou colocar em português. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia. E disse Deus: haja luz e houve luz. Olha, Deus criou. O Espírito de Deus se movia. E disse Deus: haja luz. O verbo. As três pessoas da Trindade aqui. Ô, padre, mas a gente só vem descobrir essa situação aí quando a gente começa a estudar a patrística. Porque quem vai ler a escritura, que, vamos dizer, um exemplo claro ali é na criação do homem, né? Que Deus diz: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Veja. Tem uma questão, dá licença, né? Tem uma questão, a questão é a seguinte: por que 3? Por que não 4 e 2? Está dizendo ali, façamos. Não está dizendo que se são 3 ou se são 4. Entendeu? Aí eles vão questionar isso aí. Veja, eu não sei o que respondem os judeus, porque eles são monoteístas radicais, não é? Elohim. Quando diz assim. Plural. Pois é. Elohim. Então, como diz assim, façamos o homem à nossa imagem. E aí, eu tenho desenvolvido algumas aulas em relação a este tema, é que é o seguinte, veja só. O homem foi feito à semelhança de Deus. E qual é a estrutura do homem? Espírito, alma e corpo. É trinitário. O homem moderno é binário. Por quê? René Descartes, o pai da ciência moderna, criou o dualismo psicofísico. Corpo e alma. Matou o espírito. Então, senhores cartesianos, I'm sorry for you, darling. O dualismo que está na ciência, nós compramos essa ideia. Pergunta a um pastor, a um rabino, a um padre, qual é a diferença entre espírito e alma? Não sabe. Sabe não. Vai dizer que é sinônimo. Qual é a diferença entre espírito e alma? Olha, a psicologia, psique, logos. Estudo da alma. Estudo da alma. E que alma? Eles não sabem o que é alma. A psicologia estuda os processos mentais, que é um dos elementos da alma. E aí nós vamos para outra aula. O senhor escreveu. Vai ser estrutura da alma. Que isso aí eu vou passar o Pix porque vai ser. Nos. Aí Ó, começa. Aí vem assim. Criei uma fantasia. Nos, ração, fantasia, vontade e sensação. Então, o nu, veja, Deus criou o homem, corpo e alma. Então, onde que está a Trindade? Ah, é porque o espírito é o olho da alma. Então é alma, mas tem um elemento que diferencia e é o elemento que falava com Deus no paraíso. O luz. Era o nous, porque ele era voltado para Deus. Então, quando ele pecou, o que acontece? O Wi-Fi Ficou egocentrado. e aí Único, então filho. a conexão caiu e a alma que era administrada pelo nous se fragmenta. Por isso que nós pensamos uma coisa, sentimos outra, falamos outra, desejamos outra.
E ainda veio o Freud falar do subconsciente. A gente... Pô, eu não é. Estou mentindo, estou caluniando, estou exagerando, estou fantasiando. Mas essa é a condição humana, meu. Você tá. O São Paulo já dizia: faço o que não quero, o que quero não faço. Por quê? Porque não estamos divididos. Tem um salmo, Salmo 69, que diz assim: Senhor, unifica minha alma. Esse é o remédio. Porque a alma está fragmentada. Então, quando você começa a reunir as forças da alma sobre o espírito, o que acontece? Você deixa de ser cachorro, cobra, lagarto, porco, cavalo, jumento e passa a ser pessoa. A pessoa é guiada pelo espírito. Então a vontade, a sensação, a fantasia começa a ser dirigidos pelo nus para o alto. Deu para entender? Padre, voltando à questão do Gênesis 1, fala-se muito na teologia cristã que Deus ele cria tudo a partir do nada, né? Mas cabalisticamente falando, no começo havia o abismo, as águas e as trevas. A pergunta é, isso é um reflexo também da Trindade? E assim, isso daí seria um reflexo da Trindade, o abismo, as trevas e as águas. E como é que a gente pode interpretar também, a segunda pergunta é, como é que a gente pode interpretar também essas três coisas simbolicamente? Não. Há um erro aí, veja só. Deus criou o mundo ex nihilo. Do nada. Então, a terra sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo, já é criação. Depois que Deus criou. E outra coisa, vou dar uma dorzinha de cabeça para você dizer. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio aqui não é tempo, no princípio do tempo não. Bereshit. No princípio é em Cristo criou. É verdade, porque Cristo é o princípio, não é o tempo. Se a gente for dizer que Esse aí doeu na cabeça esse dele. é o tempo, é por isso que aí os dias que seguem não são dias cronológicos, vamos dizer, um dia, não pode ser um dia de 24 horas, pode, porque esse dia que segue aí, no começo de Gênesis, baseado no texto que diz, em princípio, que a palavra Bereshit no hebraico, no grego é arque. Então, Arquétipo. Arque. Arque. Em princípio ou no princípio. No hebraico, Bereshit. Então, vamos dizer, no princípio. Então, você está dizendo que esse princípio aí não é um princípio de começo. Temporal. Não. Então, os dias que seguem aí, no começo de Gênesis, não é um dia de 24 horas. Não, de jeito nenhum. 24 horas. Ô padre, pegando a pergunta dele que o senhor disse, então, em princípio, como o senhor falou, em Cristo, porque Cristo é o princípio, é uma questão de estado. Estando nele é que todas as coisas brotam. A partir dele. É porque, veja, Deus pensou e a palavra cria. Inclusive, se sabe hoje que a linguagem cria mundos. Tanto é que hoje se fala muito em narrativa, né? A versão que se fala para muita gente é realidade. Os caras acreditam. No princípio era o verbo. No princípio criou, e tanto é que São João vai dizer... O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Exatamente, olha aí como a coisa fechou. Olha assim, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, o Pai está sempre, embora fale do verbo, mas o verbo é a expressão do Pai. Está junto, para nós é difícil de entender. Era o verbo. E o verbo era Deus. Olha,
segunda pessoa, era Deus, não tem como escapar. E o verbo estava com Deus. E o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito. Porque veja, vamos entender o seguinte, veja. Temos duas realidades aqui. A realidade essencial de Deus, é ele lá dentro do quarto dele, que nós não sabemos como funciona, e o momento que Deus sai do seu quarto e diz, vamos criar alguma coisa aqui para a gente brincar, se divertir, e vai criar isso aqui. Então nós temos o não criado e o criado. Aí entra para mais. Então nós estamos no mundo criado. Né? Então nós temos que entender essa dinâmica. Então tudo que é criado nunca é perfeito, porque não é Deus. Só Deus é perfeito. Daí entra a questão do pecado, da falha do homem, né? É consequência do não Deus, que é chamado a ser para Deus. Esse mundo vai ser aperfeiçoado, vai ser perfeito. Em algum momento, o Padre Jário me disse, o senhor, em outra conversa me disse, que não estava nos planos de Deus, se é que eu posso usar essa afirmação, sim, pode falar, a queda do homem. Olha, eu não estou dizendo que ele não preveu, não é isso não. Não se justifica não, se isso aí não. Eu estou querendo dizer que... Não, você está certo, estamos aqui numa conversa franca, sincera, fraternal. Isso aqui é um exercício exegético, teológico, não é? Então não creia que não se pode colocar isso. Eu entendo perfeitamente. A pergunta. Veja, eu diria, e aí é um teólogo meu, me permita, eu diria que sim, não, Deus sabia e não sabia, porque ele apostou e havia a possibilidade sim, mas como o pensamento de Deus não está limitado só ao fato, sim, então não há problema, ele sabe que tem a garantia estendida. Lembrou daquela heresia de Ricardo Gondim, pastor da Assembleia de Deus Betésio, o deísmo aberto, que argumenta que o maremoto, o terremoto em algum lugar, fogem à mente divina, e Deus não poderia prever isso. Eu estou exagerando, mas é assim que a turma pensa. Veja, é uma pergunta interessante, sem dúvida, né? E a gente tem que entender, eu só consigo entender isso, não é responder isso, mas entender isso da seguinte forma, é que a liberdade de Deus admite a não realização daquilo que ele desejava, né? Então, a liberdade humana disse não. E Deus aceita. Por quê? Porque ele também é livre para dizer, eu posso fazer o homem, ninguém me obriga. Né? E outra coisa, veja, nós temos duas coisas de Deus. Querem saber? A inteligência. A inteligência foi feita para conhecer a Deus, não é para pensar besteira. E a liberdade. Quando Deus dá para o homem, já deu, meu. Agora você vai ter que... Mas a liberdade, ela não é adquirida quando a pessoa se desapega das coisas mundanas, do desejo, não? Olha, a liberdade ela está em função, e aí é essa parte que não contaram para nós. A liberdade vem em função da consciência. Eu não herdei de Adão a natureza caída, não, pai? Como é? O pecado original ou o pecado ancestral? É isso que eu quero que ele diga, né? Eu herdei de Adão a natureza caída? Interessante essa pergunta. Veja, a Igreja Católica Romana, ela entende que nós herdamos
a culpa de Adão, como se o erro de Adão, a dívida de Adão fosse nossa. Aqui há um detalhe muito importante, que é o seguinte: cada um tem sua própria dívida. O que nós herdamos de Adão não foi a culpa dele, ou seja, o que ele fez, não temos que pagar por ele, não. O que nós herdamos de Adão foi a propensão ao pecado. Ou seja, a fragilidade da carne. Agora, essa fragilidade da carne não obriga você a pecar. Você pode não pecar. Então você não é obrigado porque Adão pecou, eu vou pecar. Não, não é nada. Não é. Cristo. Você tem, por exemplo, a Virgem Maria, melhor exemplo. Ela por isso que ela nasceu em pecado. A Maria nasceu em pecado. Por quê? Inclusive tem um ícone muito interessante de Joaquim e Ana, assim, os dois, porque ele saiu do serviço, foi para casa, se juntou com Ana e geraram a Virgem Maria. Então, a natureza humana, ela herdou o pecado, mas não pecou. E Cristo nasceu de uma virgem. Então você é condenado. Não é condenado nem é pecado. É que era necessário uma nova humanidade que cortasse essa propensão ao pecado, e essa nova humanidade não tem nada a ver com Adão, tem a ver com o novo Adão, que é Cristo. Então, uma nova humanidade não tem moralismo nenhum, tanto é que a igreja celebra o casamento. O primeiro milagre de Cristo foi no casamento. É bom que ele não esteja só, então o casamento foi abençoado. Agora, a fornicação é que é condenada. Mas ele diz far-lhe uma auxiliadora, né? Sim, e daí? Qual a diferença faz? Ele recebeu uma companheira, então não há nenhum pecado. O pecado é uma doença que está comigo. É uma quê? Ou é uma doença que eu carrego, ou é um ato que eu faço? Veja, é bom diferenciá-lo. O pecado é um ato. É um quê? Um ato. Um ato. Eu roubei. A gente só peca porque nossa alma é doente. É o que você fez. Não é, Padre? Não é? O homem só pega porque tem a alma doente. Agora, seja, é isso. fraqueza que colabora para que nós justifiquemos a fraqueza para o pecado é outra coisa. É o que você justifica a fraqueza, não é? E isso é contrariado quando você vê o santo. O santo não peca porque não quer pecar. Então termina sendo uma opção. Aí eu acho complicado. É? Ele não peca porque não quer pecar. Sim. E quantas vezes eu não quis... Por favor, o senhor disse que eu posso fazer essa pergunta. Pode. Quantas vezes eu não quis pecar e eu pequei, como disse Sim, São Paulo? mas acontece eu não que... sou santo. Viu? Sim, acontece que o que eu estou falando é outra coisa, Antônio. Eu estou falando de que há liberdade de pecar ou não pecar. Pecar é liberdade de pecar. Você exerce o seu direito. Sim. Eu aceito isso. Vou te dar agora um exemplo que São você Paulo- não vai... São Paulo disse todas as coisas me são Olha, listas, né? vou te mostrar isso aqui. Não estou respondendo. Isso aqui é o quê? Um cartão. Espero que seja de crédito. Eu posso usar ou não? Ele em si é pecado? Não. Ele em si é santo? Não. Vai depender de como eu uso. Se uso ou não uso. Parece simples, Pablo. Não, é simples, sim. É simples. Então, tudo que permeia, tudo que está adjacente a essa discussão é perfumaria. Entenda a minha pergunta. Sim. Porque é justificativa para o ato de pecado, mas o ato é um ato de escolha. Veja, o Antônio, e é isso, eu acho que isso nós podemos, no seguinte encontro, para ver a questão da vontade.
Porque querer é que determina, o querer é a força da alma para enfrentar o pecado. Ou seja, você pode dizer não ao pecado. Eu só tenho condições de dizer não ao pecado quando eu estou em oração, quando eu estou em comunhão com a igreja, quando eu venho participar da Eucaristia, quando eu jejuo. Não. Não. Você pode dizer não. E você não está na igreja, não comungou, então você diz não. É uma decisão, Antônio. Agora, tem outra questão também. Deixa absorver essa ideia. É uma decisão. É uma decisão. Pecar é uma decisão. Errar o alvo. É uma decisão. Então, porque você está colocando o pecado como se fosse uma fatalidade. Não, eu coloco o pecado como um algo que para mim é meio inevitável. Por isso que eu estou perguntando. Inevitável? Em alguma medida. Aí Se é eu que não tá. quero fazer o bem, eu faço o mal. Não. O São Paulo está expressando a A dificuldade dele. Dele, o apóstolo. E não para mim, que estou lendo o texto. Você está lendo como justificativa. São Paulo está dizendo Não é isso. É porque me parece que ele está falando em estado de desespero. Ele está falando que a situação do pecado que ele vive é tão séria que somente no final do texto ele diz que graças a Deus que nos livrou. Mas a minha situação, Não, mas é que ele retrata a realidade humana, a fraqueza. Por exemplo, se eu digo assim, Antônio, quando a gente está doente, por isso que eu quero ele quando a gente está doente, a gente está forte ou está fraco? Se você está assim, desidratado, uma semana de diarreia, como é que está a sua situação física? Entendi. Está fraca. Então São Paulo está mostrando que nós estamos doentes, porque era para ter saúde e tal, agora é uma situação em que eu não consigo. Então ele está fazendo uma descrição. A questão é, se nós, que do contrário, Antônio, não haveria santos. Que seria assim, a consequência lógica agora. Ninguém consegue não pecar. Pronto. Está liberado. Meu amigo aqui me disse uma verdade. Isso é calvinismo. É verdade. Pô, é verdade. Por isso que se fala. Ele está usando a justificativa do que tem no texto para usar de pretexto. Então o que acontece? E aí vem o Não, claro. Aí vem o pensamento trinitário a contrariar essa dualidade. O pensamento trinitário diz: você pode não pecar. Então, é uma decisão. É uma decisão. That is the point. Yes, my father. That is the question. É uma decisão. Então, quando Santa Maria do Egito era uma rapariga. Sim, mas isso é fato. É fato. E ela disse, eu fazia por esporte. Gostava de fazer. Não era por necessidade. Mas ela decidiu, não quero mais. E fez. E aí? A graça de Deus vem e ajuda a fortalecer a vontade, o desejo ela consegue controlar e ela passa a viver essa realidade e mergulhar nessa realidade e se fortalecer. É assim, é um processo. Não é magia, não. Olha que coisa linda, agora eu sou santa. Anos de deserto. Jejum, oração, lágrimas. É um processo. Persistência. Então é possível. E aí com isso, Antônio, o mais importante de tudo é que saímos do binarismo. Eu herdei a condição pecadora de Adão, então não tem saída. Essa lógica, os santos quebraram nessa lógica. Percebe? Eu sou fraco, sou pecador, mas posso ser santo. Então não é somente a graça, né? Tem a parte sua. Porque senão a gente seria sequestrado pela graça. A graça vem,
me leva contigo. Aí vem, leva você e faz você o quê? Um boneco ou você é programado por um... Aí é monagista, né? O monagismo que ele crê dessa forma aí. Sola graça, né? A sinergia é a cooperação de Deus. Eu tenho que dizer sim. Olha, minha santinha disse, faça-se em mim conforme a tua vontade. Ah, então quer dizer que a graça é que fez. Não. Primeiro ela disse sim. Quando ela disse sim, a graça juntou. Aí o menino nasceu. O calvinismo diz exatamente na ordem salutos ao contrário. Primeiro a graça vem, atinge, e aí você tem condição de responder positivamente. Isso é É o mecanismo. chamado eficaz. Deus primeiro ressuscita você que estava morto, para depois você poder responder ao chamado. Isso é... O Cristo, ele não lê na Escritura, não. Diz, que queres que eu te faça? Senhor, que queres que te faça? Senhor. Cristo respeita a liberdade de cada um. Posso? Ele fazer não mais vai um? estuprar você. Sabe o que acontece? Só permita. Perder a tradição. Vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. Um morto pode escolher? Deixa eu responder. Isaías disse, e brilhou uma grande luz no vale da sombra. Parabéns, profeta. Veja, aí está, veja. Apaga a luz? Apaga. Estamos no vale da sombra. Sim, senhor. Tá? Aí a luz vem, tá? E nós aceitamos ou não a luz. Pronto. Porque alguns não aceitaram a luz. No nascimento de Cristo, os homens de boa vontade aceitaram a Cristo. Há um momento em que você diz sim. Porque você não é bicho, você não é computadora, você não é um jumento que tem que montar e levar para cá e para cá. Não. Isso não é digno de Deus. Sereis como deuses, disse o próprio Cristo. Não está escrito, sereis como deuses? O que são os deuses? São soberanos, livres no seu ato de vontade. Deus é livre na sua vontade de criar o homem. Agora, o homem tem que corresponder, responder a esse ato de Deus. Isso é a sinergia. E por que, quando é a nossa vez de responder, não tem a questão trinitária, por exemplo, só tem a questão binária, ou sim ou não? Por que não talvez, na hora de... Não, mas tem a terciária aí. Qual seria? Você, o pecado e a graça. Você que fica só no binário, não, eu e o pecado, e fica discutindo. Não, a questão de... Ele já respondeu essa tua questão aí. aceitar. Né? Eu não entendi. Ele respondeu agora e tu não entendeu isso. Porque você só está discutindo você e o pecado. Faço ou não faço, faço ou não faço. Se você começa a discutir com o pecado, faço ou não faço, termina fazendo. Aí é binário. E qual é o terciário? Senhor, ajuda-me. Senhor, aí você dirige a Deus para dizer não. Aí é 2-1. Agora, fica no mano a mano. Ele é mais veloz. Você leva o gol, não vai? Agora, se você chama Deus nessa hora para te ajudar a enfrentar, é 2-1. Há mais possibilidade. Deu para entender? Sim, sim. Bom, num próximo momento podemos conversar um pouco sobre Vou bater em tudo. os 5 componentes da alma. 5 componentes da alma. Nus, ração, fantasia,
vontade e sensação. Ô, padre, agora, essa aí é o luz fragmentado, né? Que acontece isso, né? Veja, a questão é a seguinte, nós estamos funcionando basicamente só com ração, fantasia, vontade que está arruinada porque ela não tem direção, quem dá direção é o Nur. Então a vontade vai para um lado, a razão vai para outra, a sensação vai para o outro lado, então a fragmentação. Então a vida espiritual é o quê? Que a alma se unifica e vai junto, né? E aí então a sensação já não domina você. Você já pode dizer não. Repare que esse homem moderno vive só para a sensação. Fazendo coisas, tudo que é do corpo, ele o tempo todo. Então, para esse homem que vive só no corpo, é difícil pensar um jejum, pensar dizer não. É difícil. Esse é o pensamento empirista, né? O pensamento hedonista é o pensamento que vive em função do prazer. Hoje estou chateado, aí vou procurar uma menina aí para mim. Estou vivo como um animal. Mas não tem mais discernimento. Ele e um animal, a diferença desaparece. Porque ele tem linguagem e inteligência e não está usando. Só está fazendo o que o animal faz, comer, se satisfazer. E satisfazer. Não satisfaz. E repare que o animal. Nunca. O animal. Ele está bebendo da fonte errada. O animal usa apenas para reprodução. Ele não vive atrás agora. Latino, aquele cantor, tinha um caderninho. 5.000 mulheres ele tinha na lista. 5.000. O que ficou de 5.000 mulheres? Nada. E o amor, o que é? É nada, é uma doença. Tem que rezar muito, pedir perdão pela cada uma das mulheres que pedir perdão a Deus. É isso. Vamos trabalhar então? Obrigado, Padre. Bom, eu só queria ouvir um comentário rápido sobre esse momento, se ajudou, esclareceu. Vamos começar por aqui. Resolveu muita coisa na minha mente e isso daí também trouxe mais perguntas. Que bom. Que bom. Continua. Eu sigo na linha dele. O senhor nos trouxe uma ruptura. Eu só queria, se o senhor permitir, fazer um acréscimo. Quando o senhor fez um discurso histórico ali, o senhor falou dos 3 pilares com que a civilização ocidental trabalha. O senhor não usou, mas o senhor falou que é uma consequência, que é o iluminismo, né? É o espírito que é justamente a vertente cientificista que materialista. Perfeito. Que a mudança completa de uma estrutura de conhecimento. E o senhor deixou bem claro isso quando o senhor disse que a nossa razão foi criada para que conheçamos a Deus. E não para se perder nas vãs subtilezas que o apóstolo São Paulo fala, essas vãs filosofias que o apóstolo São Paulo fala. Então, fica muito claro que não é simplesmente o produto do pecado que está ali que se deve trabalhar, mas deve-se trabalhar a origem, de onde é que veio isso. E por isso que, e aí sou eu que falo, por isso que a ortodoxia me surpreende a cada dia, porque ela cura não só a alma, mas o corpo. Veja, num próximo encontro podemos trabalhar os 5 elementos da alma e trabalhar a questão da linguagem. Como entra a linguagem. Aí vocês vão entender
né? A questão da teologia mística e a teologia racionalista. Aí fica bem claro. Aí, meu amigo, aí cura mesmo esse intelectualismo, essa especulação, sabe? Esse extravio. Num universo tão grande, você se perde nessa coisa. Né? O senhor, em algum momento, a gente conversou, o senhor disse, essa pós-modernidade que a gente vive, até quando eu fui escrevê-lo, a gente incomodei o senhor me ajudou muito nisso, para entender em que se funda as decisões do ser humano. O ser humano não sabe. Ele absolutamente não sabe. Ele está perdido. A razão perdeu, né, a sua teleologia. Para que serve a razão agora? Em que eu vou me dar bem? Em que eu vou... Sabe, não tem nenhuma perspectiva existencial, nenhuma. E tu, Porfírio? Não foi... A palestra foi trouxe mais conhecimento assim, né, padre? E também, vamos dizer, a gente já enxerga as coisas de uma outra perspectiva. Eu, pelo menos, quando escuto a conversa do senhor, falando sobre a teologia ortodoxa, eu começo a enxergar a minha vida, assim, vamos dizer, toda essa questão aí de pecado de uma outra perspectiva. Porque, veja, a própria noção de pecado nos condena a uma armadilha em que você fica preso. Eu não vejo só como o senhor falando. Eu acho que essa palestra que o senhor trouxe agora, dá pra gente trabalhar também em nossa vida. Sim, porque isso aqui não é teoria não, é prática, né? Isso aqui porque senão esse Cristo vai continuar ele lá e nós cá. Uma transcendência pura e intocável. Aquele essencialismo, né? Então, uma das coisas que a igreja me ensinou foi exatamente isso. Ver a Deus de uma forma objetiva e concreta. Por isso que não tem mais não, boquinha fica essas filigranas, essas coisas. Não, é Cristo encarnado. E encarnado na nossa vida. Senão você vai ser um santinho só os domingos e durante a semana você é outra coisa. Há uma dissonância cognitiva. Ou seja, traduzido isso, uma doideira. Mas a questão é o seguinte, né, padre? A questão é o seguinte. Eu acho que sim, eu penso da seguinte forma, eu acho que não é uma questão de querer ser bonzinho só nos domingos. Eu acho que é uma questão de se trabalhar, porque é difícil. Não, o que eu estou falando é que entendeu? A teoria, se você só é domingo, é uma teoria. O que eu estou dizendo vai muito mais além das palavras, é a prática, né? A vida vivida. É a união. Bom, quer dizer alguma coisa? Foi perfeito, padre. Gostou? Pronto, vamos trabalhar agora. Vamos falar aqui.